Olá pessoal, eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 3, Matemática, né? E o meu sinal é esse. Temos Clisma para fazer a nossa tradução, seja bem-vindo, e a nossa aula vai ser excelente. Vamos falar sobre eixos de simetria, tá? Então, vamos ver o que é isso? Tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só, nós vamos desenhar figuras, né? E vamos traçar o eixo, descobrindo essas figuras. Olha só, trouxe uma frase interessante para vocês. Essa aula vai estar no YouTube assim que terminar. Eu espero que vocês interajam conosco. Coloquem lá alguma coisa para a nossa aula melhorar, tá? Se ela não tá boa, né? Vamos ver. Olha, a frase que eu trouxe aí para vocês. O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Mahatma Gandhi. O que vocês estão fazendo do presente de vocês? Hã? O que nós fazemos agora no presente é o que promete ser o futuro. E aí? Já pensou nisso? Vamos ver a nossa aula agora. Olha só, eixos de simetria. Então, temos aí o eixo de simetria. Olha só. Então, esse eixo, tá? Que está sendo mostrado aí para você, que tem o eixo X e o eixo Y, né? É essa distância que está setinha, é a distância que mostra que o eixo, tá? Ele está refletindo de um lado e do outro, ok? Olha só, vamos ver uma figura. Essa figura que nós temos aí, esse F, tá? Ele está exatamente simétrico ao outro. Ou seja, é uma simetria de reflexão, né? Então, são duas figuras simétricas, que é como se fosse um espelho, uma está refletindo a outra, tá? E aí nós temos uma outra figura, que também é um reflexo, só que aí uma está numa parte superior, a outra na inferior, percebe? Mas é a mesma figura, né? O mesmo F, só que eles estão exatamente sendo refletidos por esse eixo aí de simetria, tá? Onde eu tenho aí os 180 graus. E aí eu tenho essa figura, eu trouxe aí esse quadrilátero, né? Esse quadrado, para mostrar para vocês que a gente pode fazer N figuras, né? Ou sejam, várias, traçando eixos de simetria aí. Olha só, tracei o primeiro eixo, né? E aí eu dividi isso aí em duas figuras conhecidas, né? Concordam? São duas figuras que são dois triângulos, certo? Dois triângulos. E agora, eu dividi em 4 triângulos, certo? 4 triângulos. E aí, vamos traçar outro eixo de simetria, para ver no que vai dar. Olha só. E agora? São quantos triângulos mesmo? Perceberam? Então, cada eixo de simetria que é traçado, nós vamos criando outras figuras. Vamos encontrando ou desenhando outras figuras. Tá certo? Então, agora eu tenho mais triângulos e agora bem mais. Ao todo, se você contar, você vai perceber que tem 8 triângulos. Cada parte desse quadrado é 2 triângulos que ficaram. Perceberam? Olha só. Aqui eu tenho 2 triângulos, aqui eu tenho 2 triângulos, aqui 2 triângulos e aqui 2 triângulos. E tudo traçado por esses eixos de simetria, né? Que fazem com que eles sejam simétricos um ao outro. Ok? Olha só. Então, separando esses triângulos, eu tenho aqueles 2 triângulos ali em cima, ok?
E tenho aqui embaixo mais 2 triângulos, certo? Eles estão aqui embaixo, ó. E aqui do lado, eu vou ter mais 2 triângulos. E nessa parte embaixo, mais 2 triângulos. Perceberam? Então, eu tenho 8 triângulos nessa figura que foram desenhados através dos eixos de simetria. Entenderam? Então, são 8 triângulos ao todo. E eu só tinha um quadrado, né? Lembram no início? Eu só tinha um quadrado. Agora, eu tenho 8 triângulos que foram formados. E agora? Agora eu tenho um triângulo e tracei um eixo de simetria. Olha, o eixo que foi traçado me fez criar ou desenhar 2 triângulos. Perceberam isso? Então, são 2 triângulos que foram desenhados através do eixo de simetria, que proporcionou isso. Então, eu tenho agora um dos triângulos, olha, e o outro triângulo está aqui. Perceberam? Então, formando os 2 triângulos, olha, eu volto ao triângulo original, com o eixo ali no meio, ok? Então, temos agora um hexágono. Então, um hexágono é uma figura geométrica onde eu tenho 6 ângulos, né? São 6 lados. E que figuras eu posso desenhar aí dentro? Quando eu coloco os eixos de simetria, eu vou desenhar outras figuras. E que figuras eu vou desenhar? Vamos ver. Tracei o primeiro eixo de simetria, né? Aqui, ó, o eixo de simetria que foi colocado me fez 2 paralelogramos praticamente, concordam? São praticamente dois trapézios, né? Tá mais ou menos isso, a semelhança. E agora, eu criando outro eixo de simetria, né? Eu vou criar triângulos e losangos. Perceberam? Então, eu tenho 2 eixos de simetria que foram colocados nessa figura. E através desses eixos de simetria, eu criei o desenho de outras figuras geométricas. Você percebe aí já, de cara, que eu tenho triângulos e tenho losangos. Certo? Olha só. 2 losangos foram criados. Porque eu também posso fazer 6 triângulos. Não é? Então, posso criar 6 triângulos, mas posso criar 2 triângulos e 2 losangos. Certo? Bom, primeira figura com os eixos que foram criados. Eu tenho um eixo a mais aqui, né? Que eu coloquei, ó. Eu já tinha esses 2 eixos, aí coloquei mais esse, né? E aí eu dividi que tudo forma triângulo, ou seja, 6 triângulos. E aí eu vou mostrar para vocês, olha, os losangos. Perceberam? Então, quando eu tenho aqui 2 eixos de simetria, eu tenho um losango de cada lado, né? E o triângulo aqui, ó. Triângulo e triângulo. Percebem? Aqui eu tenho losango e losango. Certo? Então, e agora eu tenho o triângulo. Então, vamos ver o outro triângulo, certo? Então,
eu posso ter 6 triângulos, posso ter 2 triângulos e 2 losangos, certo? Como eu mostrei agora. Então, através de eixos de simetria, eu consigo desenhar outras figuras, né? Então, aí eu tenho, olha, esses 2 triângulos que são simétricos através desse eixo. E tenho essa figura também. Percebem que essa figura, ela tem exatamente 2 triângulos. Perceberam? São 2 triângulos que eu tenho. E eu só fiz traçar o eixo de simetria. E transformei em 2 figuras. Ok? Eu desenhei 2 figuras, né? Vamos ver. Então, aí estão as 2 figuras, onde eu posso fazer outro eixo em outra posição. Olha só o eixo que eu tracei agora. Presta atenção. Então, e aí? Também tenho 2 triângulos. Percebem? Só que os 2 triângulos agora estão em outra posição, porque eu criei um outro eixo de simetria, né? E na hora que eu criei esse eixo, ó, exatamente ao meio, eu fiz com que 2 triângulos fossem criados, certo? Então, tenho aqui, ó, os 2 triângulos, certo? Então, olha, recordando, nós vimos que esse quadrado, ele se transforma em 8 triângulos, não é isso? Então, cada parte dele, se você observar direitinho, ele também é outro quadrado, e cada quadrado desse, olha, se transforma em 2 triângulos. Conseguem perceber a outra figura? Então, aqui eu tenho um grande quadrado, aqui eu tenho um pequeno quadrado, e cada quadrado eu transformo em 2 triângulos. Ok? Cada um, ó, são 2 triângulos. E aqui no hexágono, eu consigo transformar com esse eixo e esse eixo, eu consigo transformar em 2 losangos e 2 triângulos. Não é isso? Mas quando eu faço um outro eixo aqui, eu consigo transformar 3 triângulos na parte superior e 3 triângulos na inferior. Não é? Foi o que nós vimos. Então, e naquele último triângulo lá, eu tenho que, traçando um eixo de simetria, eu transformo em 2 outros triângulos. Ou seja, eu tenho um triângulo grande e tenho 2 triângulos menores. Perceberam? Só traçando esse eixo de simetria. Porque aí eles são simétricos, né, um ao outro, através daquele eixo. Entenderam? Então, ali nós temos 2 triângulos, né, o triângulo A e o triângulo B, que são simétricos através daquele eixo C. Ok? Então, desenhamos figuras através dos eixos de simetria. E desenhamos várias. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero contar com vocês na próxima aula, tá bom? E que esse conhecimento da simetria tenha realmente sido muito bom para vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.